Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora vamos ver o tema da aula de hoje. Aula 28, objeto de conhecimento, Teorema de Tales. Detalhamento, aplicações do Teorema de Tales. Então vamos para a nossa aula. A gente vai começar fazendo o estudo do Teorema de Tales. Na verdade, a gente já vai ver direto aqui uma aplicação. Vejam essa imagem que a gente tem aqui. A gente tem 4 retas paralelas, são as retas A, B, C e D. E a gente tem 2 retas, as retas R e S, que estão cortando todas essas 4 retas paralelas em algum ponto. Vejam que elas apresentam algumas medidas. O Teorema de Tales ajuda a gente a calcular essas medidas. Vamos ver como. Então, nós temos aqui a figura com as nossas retas paralelas, A, B, C e D, e temos essas retas transversais. Ó, a reta R está aqui cortando todas essas 4 retas, e a reta S também está cortando todas essas 4 retas paralelas. E aqui a gente tem algumas medidas. Temos essa medida aqui equivalente a x, essa equivalente a 2 e essa equivalente a 4, que pertencem à reta R. E a gente tem a gente tem os valores 5, 3 e y, que pertencem aqui à reta S. Então, o que o Teorema de Tales diz? Ele diz que quando a gente tem 2 retas transversais cortando as paralelas, os segmentos eles são proporcionais, ou seja, a razão entre o 2 e o x é diretamente proporcional à razão entre o 3 e o 5. Como que a gente vê isso matematicamente? É só fazer a razão. Ó. A razão entre o 2 e o x é 2 sobre x. E a razão entre o 3 e o 5 é 3 sobre 5. Se são proporcionais, significa que a primeira razão é igual à outra. E aí a gente faz a nossa multiplicação dos meios pelos extremos. 2 vezes 5 igual a x vezes 3. Então, nós vamos ter 3 vezes x, que é 3x, e 2 vezes 5, igual a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o valor de x é 10 sobre 3. Então, já encontramos aqui o nosso valor de x. Agora, a gente tem essa relação aqui. Para saber o valor de y, vejam que o 2 está para 4, ou seja, a razão entre o 2 e o 4 que pertencem à reta R está para quem? Está para as medidas 3 e y da reta S. Então, a gente tem essa igualdade. 2 sobre 4 igual a 3 sobre y. E agora é só a gente multiplicar. 2 vezes y, que é 2y, e 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. O y a gente passa dividindo, então vamos ter y igual a 12 sobre 2. O valor de y é igual a 6. Então, vejam, é bem simples da gente determinar os valores que a gente precisa através do Teorema de Tales. Basta a gente ter as nossas retas paralelas. Aqui a gente tem uma outra figura, ó. Temos as retas paralelas A, B, C e D. Essas retas elas não se encontram. E temos 3 retas transversais agora. Temos as retas R, S e T. E temos aqui algumas medidas. Essas medidas vão dizer o quê? Vão dizer que a razão entre 2 dessas medidas são iguais à razão entre 2 outras medidas, desde que estejam aqui na mesma proporção. Por exemplo, a gente tem aqui o 4 e o 5, que são da reta T. A razão entre o 4 e o 5 é diretamente proporcional à razão entre o 3 e o y. Por quê? Porque eles estão aqui, ó, no mesmo intervalo. Estão entre as retas A, B e C. Então, a gente pode fazer essa razão. A gente também pode fazer essa razão aqui, ó. Razão entre o 5 e o x igual a razão entre o y e o 2, porque estão aqui
entre as retas B, C e D. E a gente também pode fazer essa relação aqui, ó, entre o Z e o 6 e entre o 3 e o Y, porque eles estão entre as mesmas retas A, B e C. Mas vejam que a gente não pode começar com essa relação, porque a gente tem duas incógnitas. E aí vai ficar difícil da gente resolver o valor que está faltando. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar com essa relação aqui, onde a gente vai encontrar o valor de Y, e depois a gente vai usar o valor que encontrou de Y, substituir aqui no valor de X, ou, dependendo da ordem, você pode encontrar o valor de Z já com o valor de Y calculado. Então, o que primeiramente a gente vai fazer aqui, onde a gente tem todas as informações que a gente precisa? É descobrir o valor de Y. Então, qual é a relação que a gente vai usar? A gente vai usar aqui a razão entre 3 e Y, ou seja, 3 sobre Y vai ser igual a 4 sobre 5. E aí a gente só multiplica Y por 4, que dá 4Y, e 3 vezes 5. E aí nós vamos ter que Y é igual a 3 vezes 5, que é 15, dividido por 4. A gente não vai realizar essa divisão, porque ela não é uma divisão exata. Então, a gente vai manter aqui esse resultado em forma de fração. E agora sim, ó, vejam que a figura é a mesma. Temos os valores 3, Y e 2 na reta S. O valor de Y a gente acabou de calcular. Então, nós já temos que o Y é igual a 15 sobre 4. E agora a gente vai usar essa relação aqui, ó. 5 sobre X é igual a Y sobre 2, ou seja, a razão entre 5 e X é igual à razão entre Y e 2. E aí nós vamos ter 5 sobre X igual a... Agora a gente já tem o valor do Y que a gente calculou, que é 15 sobre 4. Substituímos o valor de Y e mantemos ali o 2. E agora a gente multiplica. X vezes 15 sobre 4 igual a 5 vezes 2. E aí, o que a gente faz aqui? Quando a gente multiplica o 15 pelo x e divide por 4, o 4 ele vai ficar bem aqui abaixo do x. E aí, a gente vai passar ele multiplicando. Ó. Então, essa parte aqui, ela fica dessa forma. Fica 15x sobre 4 igual a 5 vezes 2, que dá 10. Só que aqui a gente já colocou direto o resultado de 5 vezes 2, que é 10, e esse 4 foi porque ele passou multiplicando. Então, nós ficamos com 15x igual a 10 vezes 4. Aí a gente passou o 15 dividindo. Resolvendo 10 vezes 4, o resultado é 40. Só que aqui embaixo a gente está dividindo tudo por 5. Por quê? Para a gente simplificar essa fração. A gente consegue dividir o 40 e o 15 por 5. 40 por 5 dá 8 e 15 por 5 dá 3. Então, nosso valor de x também vai ser dado em forma de fração, 8 sobre 3. Encontramos aqui mais um valor que estava faltando. Agora só vai faltar para a gente o valor do z. E o que a gente vai usar? A gente vai usar o valor de y que a gente já tem. Então, a gente vai ter essa relação aqui. 3 está para y, ou seja, 3 sobre y é igual a z sobre 6. Mas o valor de y a gente já tem. Y é igual a 15 sobre 4. Então, a gente substitui o y por esse valor e agora a gente multiplica. Então, vamos ter 15z, que é 15 vezes z, sobre 4, igual a 3 vezes 6. E aí, nós temos que 15 vezes z, ó, 3 vezes 6 dá 18, o 4 a gente vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter 15z igual a 18 vezes 4. Aí, agora, a gente passa o 15 dividindo. Vamos ter 18 vezes 4 sobre 15, que vai ser o valor de z.
E agora a gente está dizendo que z é 6 vezes 4 sobre 5. O que mudou? Não era 18 vezes 4 sobre 15? O que a gente fez aqui? A gente simplificou. A gente dividiu tanto o 18 quanto o 15 por 3. Isso não vai alterar o nosso resultado. 18 por 3 dá 6, 15 por 3 dá 5. E no 4 a gente não mexe. Então, aí nós vamos ter z igual a 6 vezes 4, que é para facilitar a nossa multiplicação, né? É mais rápido do que resolver 18 vezes 4. Então, 6 vezes 4 é 24 sobre 5. Então, o z também foi dado aqui para a gente em forma de fração. E agora sim, resolvemos todos os valores que estavam faltando utilizando o teorema de Tales. Então, veja, é bem simples a gente usar esse teorema para calcular os lados dessa forma que a gente está fazendo, mas é muito importante a gente colocar as medidas exatamente onde elas devem estar. Por quê? Porque se a gente trocar um com o outro, a gente vai ter um resultado totalmente diferente. Então, devemos ter sempre muita atenção na hora de montar ali a relação de igualdade. Vamos continuar vendo mais alguns exemplos. Temos aqui novamente retas paralelas cortadas por duas transversais. Temos as retas A, B, C e D, que são retas paralelas. Elas estão cortadas pelas transversais R, T e S. E novamente nós temos aqui várias relações. Aqui, ó, com o 1 e o 4 e o 3 e o Z, a gente consegue resolver o valor de Z. Com o 2 e o Y, o 1 e o 4, a gente consegue resolver o valor de Y. E agora, como é que a gente vai resolver o valor de X se não tem medida aqui? Mas a gente tem uma medida aqui. Então, o fato dessa reta aqui não ter todas as medidas não impede que a gente faça a relação aqui, ó, entre essas duas medidas, entre o x e o 6 e o 2 e o 3, já que elas estão aqui, ó, entre as retas R e S e são transversais às retas que estão paralelas. Então, vamos desenvolver. Primeira relação que a gente vai fazer. 2 sobre y é igual a 1 sobre 4. Então, a gente multiplica aqui. Y por 1 igual a 2 vezes 4. Então, vamos ter y igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Então, de forma bem rápida, a gente consegue calcular o valor de y. Agora, a gente tem aquela relação, como eu falei, ó, x sobre 2 e 6 sobre 3. Só igualar. X vezes 3 é igual a 2 vezes 6. Então, vamos ter 3x igual a 2 vezes 6, que é 12. Aí a gente passa o 3 dividindo, vamos ter x igual a 12 dividido por 3, que é exato, é igual a 4. Pronto, rapidamente descobrimos o valor aqui do x. Agora, só está faltando o valor de z. E a gente vai usar aqui, ó, 1 sobre 4 igual a 3 sobre z. E é só multiplicar. 1 vezes z igual a 4 vezes 3. Aqui vai ser mais direto ainda. 1 vezes z é z, 4 vezes 3 é 12 e já é a resposta aqui da medida de z que está faltando. Agora, a gente já sabe como calcular os valores ali dos segmentos, usando o teorema de Tales, a gente também vai ver uma outra função onde é possível a gente usar o teorema de Tales para calcular os valores que estão faltando. Só que agora a gente vai utilizar equações. Fica um pouco mais trabalhoso, mas aí, como vocês já sabem como que faz para usar o teorema de Tales, fica bem mais simples da gente desenvolver. Então, vamos aos nossos exemplos. Temos aqui, ó, novamente, 3 retas paralelas, as retas A, B e C, e as duas retas transversais, R e S, estão cortando essas retas paralelas. Observem que o primeiro segmento aqui da reta R é 2x mais 3, e o segundo segmento é 5x menos 1. Aqui o outro segmento da reta S é 4, e o outro segmento da reta S é 7. A gente vai usar o teorema de Tales da mesma maneira. Esse valor, a razão entre esses dois valores é igual à razão
entre esses dois valores, ou seja, 2x mais 3 sobre 5x menos 1 é igual a 4 sobre 7. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. Ó. 4 vezes 5x mais 1, está aqui, é igual a 7 vezes 2x mais 3, que está aqui. E aí, a gente vai desenvolver. 4 vezes 5x é 20x, menos 4 vezes 1, que é 4, igual a 7 vezes 2x, que é 14x, mais 7 vezes 3, que é 21. Então, a gente só tem que ter cuidado mesmo na hora de desenvolver essas operações, já que agora a gente tem mais números e mais letras envolvidas. É só fazer devagar e com atenção que a gente vai chegar no valor que está faltando. Então, nós ficamos com 20x menos 4 igual a 14x mais 21. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar para o primeiro membro os valores com a incógnita. Então, 14x é negativo, ele passa para cá positivo, e o menos 4, que está negativo aqui no primeiro membro, ele vai para o segundo membro positivo. Então, a gente repete o 20x, o 14, que era positivo, passou para cá negativo, menos 14x, o 21 continuou lá sem alterar o seu sinal, e o menos 4 passou positivo. E agora a gente só resolve. 20x menos 14x dá 6x. E 21 mais 4 é 25. Agora a gente passa o 6 dividindo, e nós vamos ter que o x é igual a 25 sobre 6. Vamos deixar em forma de fração, porque esse valor não é exato, então vai ficar dessa forma mesmo o valor de x. E era tudo que a gente precisava para resolver essa questão, só calcular o valor de x. Vejam só que não deu tanto trabalho, não foi difícil realizar os cálculos, a gente precisa apenas ter atenção aqui na hora de montar a razão entre os segmentos e também na hora de distribuir aqui a multiplicação, sempre com muita atenção aos sinais. Vamos seguir agora com mais um exemplo. Temos novamente duas retas transversais que estão cortando as retas paralelas A, B e C. E a gente vai montar essa relação aqui, ó. A razão entre 2x mais 2 e 4, 2x mais 2 sobre 4, e a razão é igual à razão entre 5x menos 1 sobre 7. Então, 5x menos 1 sobre 7. E aí é só a gente desenvolver. Novamente, a gente faz a multiplicação, ó. 4 vezes 5x menos 1, 7 vezes 2x mais 2, e aí é só a gente desenvolver. 4 vezes 5x, 20x. Está até parecida com a outra questão, né? 4 vezes menos 1, menos 4. 7 vezes 2x, 14x. 7 vezes 2, mais 14. E aí, novamente, passamos o 14 para cá, o menos 4 para lá, com o sinal trocado. Então, vamos ter 20x menos 14x igual a 14 mais 4. 20x menos 14x é 6x e 14 mais 4 é 18. Agora, a gente passa o 6 dividindo, nós vamos ter que x é igual a 18 sobre 6, que é uma divisão exata, é igual a 3. Então, temos o valor de x, que é igual a 3, que também é onde encerra a nossa questão, o que a gente precisava calcular, apenas o valor de x. Agora temos mais uma questão, onde temos 3 retas paralelas, A, B e C, e elas são cortadas por 2 transversais. As retas transversais aqui não estão com nome, mas isso não tem problema. A gente só precisa analisar quais os segmentos que a gente vai combinar. Aqui, no exemplo anterior, o que a gente sempre fazia? Colocava a razão entre os 2 segmentos que estão aqui da mesma reta
entre as paralelas, não é isso? Aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Temos que pegar os segmentos que pertencem a esta única reta e fazer a razão entre eles. Então, a gente vai fazer a razão entre o x menos 3 e o x menos 2, e não entre x menos 3 e x mais 2. Por quê? Porque a primeira parte da equação, os segmentos eles têm que pertencer à mesma reta. Então, olha só, x menos 3 e x menos 2, ou seja, x menos 3 sobre x menos 2, porque eles pertencem à mesma reta transversal aqui, é igual a mesma coisa a gente vai fazer na outra reta. X sobre x mais 2. Por quê? Porque pertencem a esta mesma reta que está aqui, ok? Então, a gente vai ter essa igualdade. X menos 3 sobre x menos 2 igual a x sobre x mais 2. E agora a gente vai multiplicar. E aí a gente também tem que ter muita atenção na hora dessa multiplicação. Vamos deixar entre parênteses x menos 3 e x mais 2, ó, essa multiplicação que a gente vai fazer aqui. O x, como está sozinho, não precisa ficar em parêntese, mas o x menos 2 vai ficar entre parênteses. Por quê? Porque a gente vai multiplicar o x tanto pelo x daqui de dentro do parêntese, quanto pelo menos 2. O mesmo vai acontecer aqui no primeiro lado da equação, ó. A gente vai multiplicar o x pelo x, o x pelo 2, o menos 3 pelo x e o menos 3 pelo 2. Por isso que a gente também deve fazer essa organização. Então, vamos lá. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 2 é 2x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Pronto. Desenvolvemos o primeiro membro da equação. Agora, vamos desenvolver o segundo membro da equação. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Então, também resolvemos o segundo membro da equação. Agora, a gente vai terminar de resolver essa equação. Para onde foi o x ao quadrado? A gente anulou x ao quadrado com x ao quadrado. Eu posso fazer isso? Posso. Vejam que o x ao quadrado e o outro x ao quadrado estavam em lados opostos da igualdade. Então, o que iria acontecer? Quando esse x viesse para cá, ele viria com o sinal trocado. Então, ia ficar esse x que já está aqui e ia vir menos x ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 0. A gente cancela x ao quadrado com menos x ao quadrado. Da mesma forma que a gente cancela 5, menos 5, 8, menos 8 e assim por diante. Aí a gente já cancelou direto para facilitar aqui a visualização do nosso cálculo. Cancelamos x ao quadrado com x ao quadrado e o que sobrou para a gente? A gente ficou com 2x menos 3x menos 6 e aqui no outro lado da igualdade ficamos com menos 2x. Então, olha só o que a gente fez aqui. Além de ter cancelado x ao quadrado com x ao quadrado, a gente resolveu essa equação aqui. 2x menos 3x é menos x. E de onde é esse 2x aqui? Esse 2x é esse aqui, ó. Ele estava negativo no segundo membro e passou para cá positivo. Por isso que ficou 2x, que ele mudou de lugar, e o menos x é o resultado de 2x menos 3x. E o outro lado da igualdade, por que ficou 6? Porque esse 6 ele estava aqui no primeiro membro negativo. Quando ele passa para o segundo membro, ele passa positivo. Então, a gente ficou com 2x menos x igual a 6. E aí, a gente já tem o nosso resultado aqui direto. 2x menos x é x, e o 6 não vai mudar nada lá do outro lado,
e já temos a nossa resposta de que x é igual a 6. Então, vejam, devemos ter mesmo muita atenção na hora de identificar qual a razão entre os segmentos que a gente vai usar na hora de distribuir a multiplicação e fazer os cálculos corretamente para a gente chegar na nossa resposta final. Agora vejam mais uma questão. Temos aqui 3 retas paralelas, as retas A, B e C, e elas são cortadas pelas transversais R e S. E aqui nós temos os segmentos. Temos esse segmento aqui, este outro segmento, que são da reta R, e temos mais 2 segmentos que são da reta S. Se a gente não soubesse o valor desses segmentos, o que a gente ia dizer? Ia chamar um de X, um de Y, um de Z e um de T, por exemplo. E pelo teorema de Tales, a gente tem o quê? Que X sobre Y, que estão no mesmo segmento, é igual a Z sobre T. Isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar X vezes T igual a Y vezes Z. Então, quando a gente tem os valores, a gente só faz substituir e encontra eles. Mas aqui, a gente tem a nossa relação. Olha só, nós temos que x está para 18 menos x e 6 está para 3. Como os valores conhecidos são 6 e 3, eu vou dizer que o 6 é esse aqui, o 3 é esse aqui. Onde que deve estar o 18 menos x agora? Na mesma direção que quem? Que o 3. Então, 18 menos x vai ser aqui e o x vai ser esse valor aqui, correto? A gente está fazendo o procedimento inverso, mas é só para vocês entenderem aqui o teorema de Tales. Mas aí, professora, eu não deveria fazer 18 menos x sobre x igual a 3 sobre 6? Poderia, mas vai dar no mesmo. Você também pode fazer x sobre 18 menos x igual a 6 sobre 3. Isso não vai alterar o resultado. O que você não pode fazer é 18 menos x sobre x e 6 sobre 3. Aí você não pode fazer essa relação porque você não está seguindo uma ordem. Então, a gente faz desse jeito aqui. Aí, desenvolvendo, o que a gente tem? Temos aqui que multiplicar o x por 3 e o 6 pelo 18. Então, fazendo x vezes 3 igual a 18 menos x vezes 6. Vejam que o 6 está multiplicando tanto o 18 quanto o menos x. Então, a gente vai ter 3x igual a 6 vezes 18, que dá 108, menos 6 vezes x, que dá 6x. E aí, agora a gente vai passar o 6x positivo, vamos ter 3x mais 6x igual a 108. 3x mais 6x é igual a 9x, igual a 108. Passamos o 9 dividindo, nós vamos ter x igual a 108 dividido por 9. Essa divisão aqui é exata, x é igual a 12. Então, temos aqui a solução do nosso teorema de Tales. A gente colocou aqui que esse valor era o 6, esse era o 3. Quem é o x que a gente calculou? O x tem que estar na direção de quem? Do 6, né? Do 12. E quanto é 18 menos x? 18 menos 12, que é 6. Então, seria esse aqui os segmentos, utilizando assim o teorema de Tales. Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula e essa foi a aula sobre o teorema de Tales.